Então vamos começar aí mais um Corintiano News aí, seu resumo de notícias do Corinthians, com a primeira informação entre Corinthians e Nike. A gente também vai falar sobre renovação de Thales Magno e busca incessante do Corinthians lá na Holanda. Fica aqui no Corintiano Informa, você vai ver tudo isso agora. Então vamos começando aí sem enrolação. O Corinthians acerta a renovação de empréstimo de Thales Magno. Esse empréstimo, gente, vai ser por mais um ano, tá? Até a metade de 2026. O empréstimo, para quem não sabe, do Thales Magno ia até o meio desse ano. E aí o Corinthians tinha que contratar o atleta por 13 milhões e meio de dólares, que é um valor, cara, hoje fora dos planos do Corinthians. O Corinthians não tem esse dinheiro. Se tivesse para investir, eu acho que o Corinthians investiria em outros atletas, para contratar mais atletas do que só um atleta, apesar do Thales Magno ser um ótimo jogador, tá? Bem, atacante fica no timão até o meio de 2026. Corinthians acertou a renovação de empréstimo de Thales Magno junto a New York City dos Estados Unidos nesta terça-feira. Agora o contrato do artilheiro do Paulistão vai até o meio de 2026, tá? O que estão falando aí é que o Corinthians vai ter que pagar uma compensação financeira para o New York City. E essa compensação, pelo que estão falando, gira em torno de 800 mil dólares, tá? Ou mais ou menos 5 milhões de reais. E aí, torcedor corintiano, vale pagar essa grana para ter o Thales Magno por um empréstimo de mais um ano? Lembrando, né? O Corinthians não tem hoje condições de contratar um jogador para essa função. E também não tem condições de contratar um jogador na característica do Thales Magno. Então, esse valor vai ter que ser investido. Provavelmente nesse contrato aí, você vai investir esse valor caso o Corinthians contrate o jogador no final do empréstimo em 2026. Caso o Corinthians, né, vá contratar o jogador, esses 800 mil dólares por aí vai ser descontado do valor total do passe do jogador. O passe dele anteriormente estava avaliado em 13 milhões e meio de dólares. Provavelmente, se o Corinthians for contratar aí no meio do ano que vem, pode ser que seja entre 12 milhões e meio de dólares, por aí, tá? Então agora vamos falar aí sobre a questão do Memphis Depay. De novo, né, mano? A gente sempre traz notícias do Memphis aqui, mas é uma notícia bem bacana para nós, né? Contratação de Memphis Depay amplia busca sobre o Corinthians na Holanda. Desde sua chegada em setembro de 24, o atacante foi responsável por aumento da visibilidade do timão na Europa. Cara, a gente vem falando sobre isso há muito tempo, né? Desde quando o jogador foi contratado. Você contrata esses caras que são superstars, digamos assim, lá na Europa, quando ele vem, mano, ele traz uma enxurrada de torcedores juntos, né? O Memphis Depay deixou um legado lá na Europa, ele deixou fãs ali na Europa. Cara, ele foi um puta de um jogador no Lyon, até que jogou bem no Manchester United, jogou um pouco no Barcelona e depois no Atlético de Madrid. Ele não jogou em time mais ou menos, jogou só em times grandes lá. E aí o cara vem pro Corinthians, e aí traz uma legião de fãs também. Principalmente os holandeses, né? E abre um mercado pro Corinthians lá na Holanda. Se o Corinthians souber usar isso aqui para poder fazer dinheiro lá na Europa, vai fazer, mano. Tem que aproveitar esses atletas para você ganhar mais visibilidade e mais grana também lá na Europa. Uma das principais peças do elenco do Corinthians, Memphis Depay, vem causando impacto significativo também fora das quatro linhas. Desde sua chegada ainda em setembro de 24, o atacante foi responsável por um aumento da visibilidade do timão na Europa. No caso, as buscas realizadas sobre o clube na Holanda no mês em que o jogador foi oficialmente apresentado aumentaram 1.300%, é lógico, mano. Os caras querem saber quem é o Depay, quem é o Corinthians. E assim, é lógico, o Corinthians já era conhecido mundialmente, o Corinthians é bicampeão mundial, mas a gente também tem que admitir que, como o calendário brasileiro é uma porcaria e os times não conseguem fazer excursão na Europa, as equipes brasileiras acabam sendo conhecidas quando contratam esses caras. Porque se tivesse um calendário adequado ao calendário europeu, a gente ia poder disputar vários torneios lá de meia temporada, tal, jogando contra Chelsea, Real Madrid, Barcelona, Milan, os times da Holanda também, caso o Corinthians quisesse. Então daria para fazer excursões lá na Europa também. De acordo com um estudo conduzido pela agência Conversion, as pesquisas no Google por Memphis Depay
cresceram 643,65% no Brasil entre 1º de agosto do ano passado e fevereiro de 2025, saltando de 90.500 para 673 mil. Além disso, segundo os dados divulgados em março de 2025, o holandês ocupou a segunda posição entre os jogadores mais pesquisados do clube paulista, com 369 mil buscas. A gente também tem que entender as questões, né? Toda vez que o Memphis for convocado para a seleção holandesa, vai ter uma busca frenética pelo Corinthians lá na Europa. Sempre. Esse vai ser tipo um pico, assim. Porque quando o Memphis está jogando aqui e faz aqueles golaços, dá um pico ali e volta, mano. Quando o Corinthians ganha o campeonato, vai dar aquele pico. Mas toda vez que ele for convocado para a seleção holandesa, vai ter sim esse interesse dos holandeses em saber mais sobre o Corinthians, tá? E tem muitos holandeses hoje que conhecem o Corinthians e acompanham por causa do Memphis Depay, mano. O que dizem aí, a gente já recebeu até pessoas aqui na nossa live aqui, comentando que na Holanda tem várias pessoas andando pelas cidades lá e tipo com camisa do Corinthians. Isso é interessante para nós, mano. O Corinthians tem que divulgar melhor sua marca e ganhar dinheiro também no território holandês. O Memphis veio para isso, agora tem que saber usar esse marketing para ganhar também uma grana lá fora. Então vamos falar agora sobre o assunto Nike, Corinthians e Nike. É um assunto que a gente vem falando há muitos meses aqui no nosso canal. Eu vi essa informação aí, mas não foi só por isso, tá? Eu já vi alguns vídeos no YouTube falando que o Corinthians negocia com a Adidas, tá? Eu não sei se isso procede muito bem, mas que o Corinthians está insatisfeito com a Nike, está. Mas vamos para a informação primeiro, a gente já vem falando sobre isso. O Corinthians negocia um aumento com a Nike que alega que o clube já recebe o dobro de material esportivo previsto em contrato, de 15 milhões para 30 milhões. A Adidas surge forte na disputa, já que está sem clube em São Paulo e gostaria de expandir sua marca pelo Sudeste. Corinthians e Nike conversam sobre permanência da marca. Adidas monitora a situação, pelo menos essa informação aqui do Sou Corinthians no X, né, no X aí. Cara, o que eu posso falar pra vocês é o seguinte, mano. O Corinthians já tinha recebido algumas propostas no ano passado em relação à Nike, em relação à Adidas e a Puma também. O Corinthians até ouviu as propostas, mas o Corinthians queria dar andamento com a renovação com a Nike. Para quem não sabe, o Corinthians fez um contrato com a Nike em 2017, uma renovação. Nessa renovação, o Corinthians pegou 25 milhões de reais de luvas para assinatura do contrato e o contrato iria de 2017 até 2025, tá? Após 2025 tem uma cláusula de renovação automática até 2029. Então o Corinthians ficaria de 2017 até 2029. Mas essa cláusula de renovação automática que termina agora, esse novo primeiro contrato termina agora no final de 2025 e seria automaticamente renovado até 2029, ele tem que ter a concordância do Corinthians e da Nike com os termos do contrato. Então, tanto a Nike quanto o Corinthians eles podem não querer renovar o contrato. O Corinthians pode achar que está ganhando pouco, a Nike pode achar que a exposição é baixa, ou o que for. Então, assim, os dois têm o direito de não querer a renovação automática desse contrato. A informação é que a Nike quer a renovação, é lógico, né? A Nike não é boba. Mas o Corinthians ganha muito pouco, gente. Num ranking aí que saiu uns meses atrás, eu até coloquei aqui no canal, o Corinthians está atrás, por exemplo, do Flamengo, do Palmeiras, do São Paulo, de material esportivo, hein? A gente está atrás, sabe de quem? River Plate, Boca Juniors. É um absurdo, gente. É um absurdo, tá? O Corinthians vende muito mais que o Flamengo e o Corinthians está na cidade, mano. No polo, onde tudo gira os negócios, onde vende, onde o pessoal tem mais dinheiro, poder aquisitivo para a compra de materiais esportivos principalmente. Mas o Corinthians vende muito no Brasil todo. E o Corinthians deveria, no mínimo, né, ganhar pelo menos a mesma coisa que o Flamengo ganha. Na minha opinião, tá? Pelo menos a mesma coisa. Só que o Corinthians ganha 30 milhões de reais. O Corinthians ganha menos que o dobro do Flamengo, não, do Palmeiras. O Palmeiras falam que com royalties, com tudo aí, o Palmeiras ganha fixo próximo de 60 milhões de reais, mas pode chegar a ganhar 70 milhões de reais, 75. O Flamengo, que no contrato deles está entre 70 e 80 milhões de reais, eles podem chegar a ganhar mais de 100 milhões, dependendo do número de camisas a serem vendidas durante o ano. O Corinthians é 30 milhões. Para quem está estranhando essa informação de 15 milhões e 30,
todo contrato de material esportivo, ele tem uma parte de dinheiro e uma parte de material esportivo. Quando você escuta que o Flamengo recebe, por exemplo, 80 milhões de reais, não é que entra 80 milhões de reais nos cofres do Flamengo, não. O Flamengo, por exemplo, recebe 40 milhões de reais em dinheiro e 40 milhões, por exemplo, em material esportivo. E aí, material esportivo a gente está falando para todas as divisões. É o profissional, sub-20, sub-17, as meninas lá que jogam. No Corinthians é a mesma coisa. O material esportivo do Corinthians vai para o profissional, vai para o sub-20, 17, sub-16, vai também para as categorias até menores também, vai para as brabas, vai para o time de basquete, tem esses contratos. E o Corinthians tem que aceitar, tem que acertar. E aí o contrato da Nike, pelo que falam, é que 15 milhões de material esportivo e mais um valor em grana. Só que o Corinthians já recebe em material esportivo o dobro, né? Que no caso seria 15 milhões, o Corinthians recebe mais ou menos 30 milhões só em material esportivo. E o Corinthians está brigando para renovar. O que acontece é que o Corinthians no ano passado teve, né, uma sondagem, não vou falar que é proposta, mas uma sondagem da Adidas e da Puma interessadas em pegar o manto do Coringão. Aparentemente, gente, que o maior interesse é da alemã Adidas. A Adidas ela tem o maior interesse no Corinthians. Ela vai ter um potencial de ganhos aqui em São Paulo ou também no Brasil todo espetacular. Então a Adidas ela tem interesse em entrar aqui em São Paulo de novo, num clube grande e tal, que vai vender pra caramba. Então o Corinthians ainda negocia com a Nike. Não tem nada certo, o Corinthians vai renovar ou não vai com a Nike. Também não tem nada certo, o Corinthians vai, por exemplo, acertar com a Adidas. O que eu posso falar para vocês é o seguinte. Essas camisas que vão ser lançadas pela Nike agora em abril, entre abril e maio, essas camisas foram aprovadas na gestão do Duílio em 2023. Então quer dizer o quê? Que as camisas dos clubes elas não são aprovadas em 6 meses. Elas são aprovadas em 2 anos de diferença. Então, por exemplo, a gente renova com a Nike. A camisa da Nike 2026 é a camisa aprovada pela gestão do Augusto em 2024. É assim que funciona. Eu acho meio complicado, gente, sonhar muito com a Adidas. Sabe por quê? O contrato da Nike vai até o final do ano. Aí chegando no final do ano, você fala que não vai acertar com a Nike. Você vai acertar com a Adidas. A Adidas vai ter um mês, mano, pra poder desenhar uma camisa, botar pra produção e entregar essa camisa pro Corinthians e pro corintiano comprar em um mês. Não tem condições, né? A gente sabe que essas empresas não funcionam dessa forma. Por isso que eu acho complicado. Se fosse pro Corinthians já ter acertado com uma empresa aí, o Corinthians já tem que acertar agora. Se for pro Corinthians negociar com a Adidas ou com a Puma e descartar a Nike, tem que acertar agora. Pra pelo menos no mínimo, os caras têm alguns meses aí, 8 a 9 meses, para poder desenvolver a camisa, fazer a camisa e botar para vender. Porque um novo material esportivo, uma nova empresa de material esportivo não pode cometer os erros que a Nike comete direto. Por exemplo, a gente tem uma camisa do time profissional do Corinthians que custa R$700. Camisa de jogador. Não tem para vender. É um absurdo. Você vai na loja do estádio, não tem. Você vai na loja não sei de onde, não tem. Na outra, não tem. Você entra no site, não tem a camisa para vender. E quando ela aparece para vender, poucas unidades, comprou, acabou, já é. É assim. Outra polêmica também foi a seguinte. Corinthians lançou uma camisa de basquete com a Jordan, que a Jordan é uma marca também da Adidas, uma marca bem conceituada. Um monte de corintiano querendo comprar a camisa e não tem para vender. Não tem. Mal tem a camisa Jordan para os jogadores de basquete do Corinthians jogar. Imagine para o torcedor comprar. Então são erros após erros após erros. Que eu posso falar para você, eu gosto da marca da Nike e tal, mas eu acho que assim, a Nike não dá conta do que o Corinthians precisa. Eu acho que está na hora do Corinthians tentar enxergar os players de mercado aí e ver quem o Corinthians pode aceitar como novo patrocinador esportivo, tá? O Corinthians precisa de mais. Tem que ser mais. Não dá pra gente aceitar migalhas da Nike, não dá. Então vocês viram aí o Corintiano News aí, só com resumo de informações do Corinthians. A gente falou sobre Thales Magno, falou também sobre a parceria Corinthians e Nike e também sobre essa exploração da marca Memphis lá na Holanda, lá, sobre essas buscas em relação ao Memphis Depay do Corinthians, tá? Galera, peço para você se inscrever no nosso canal, deixar o like, peço também que você compartilhe esse vídeo com seus amigos corintianos,
Vamos para a próxima. Muito obrigado por tudo. Fica com Deus. Valeu!